Bom dia, terceiro ano. Aqui quem fala é a Tenente Celiana, professora de Sociologia. Eu espero que todos estejam bem. Como vocês já sabem, nesta semana nós não teremos aula presencial da nossa disciplina, apenas esta aula remota. Dessa forma, eu espero que vocês aproveitem os novos conteúdos e deixo registrado que eu estou acompanhando a aula por meio do chat, então estou disponível para tirar dúvidas. Quero fazer uma pequena observação com relação à participação no fórum, lá no nosso AVA, dizer que eu tenho observado que há muito pouca participação. Espero que vocês se engajem mais na nossa disciplina, sempre lembrando que eu irei respondê-los, tá? Todas as postagens. Nós vamos continuar conversando sobre o tema Estado, inclusive até o final deste primeiro trimestre é o assunto que vai nos acompanhar. Na aula da semana passada, nós revisamos elementos essenciais para a identificação e o funcionamento do Estado moderno. Nós nos situamos com relação ao que é um povo. Nós buscamos entender por que é importante conhecer os limites territoriais de um Estado e o impacto disso na perspectiva da soberania. Nós vimos o importante conceito de governo. E pessoal, atenção, caso você tenha perdido alguma coisa da aula passada, aqueles alunos que tiveram aula no presencial e eventualmente não assistiram à aula 3 remota, eu sugiro que resgatem essa aula na playlist da Sociologia, lá no nosso AVA, para que vocês consolidem o entendimento acerca do que é governo. A aula de hoje vai se fundamentar fortemente em o que é governo. Então é importante que vocês saibam, dominem este conceito. Vamos lá? Pensem que o governo é quem administra o Estado. Na aula da semana passada, nós vimos, a partir da leitura do Humberto Bobbio, que o governo é o conjunto de pessoas e órgãos que detêm o poder político no âmbito do Estado, bem como conjunto de pessoas e órgãos que determina a orientação política dentro de um Estado. Deste modo, nós vimos na aula passada que quem governa gerencia, manda, administra um Estado. A partir de agora, nós vamos começar a diferenciar os modos de operacionalização dos governos. O assunto da nossa aula de hoje serão as formas e os sistemas de governo. Primeiramente, nós vamos falar sobre formas de governo. O que é forma de governo, pessoal? Quando nós falamos em forma de governo, nós estamos nos referindo à maneira pela qual governantes e governados irão se relacionar. Nas teorias de Estado, há duas formas de classificação dessas formas de governo. Há um modelo aristotélico, que eu acredito que vocês verão na disciplina de filosofia, que divide o governo, que classifica o governo em monarquia, como sendo o governo de uma só pessoa. A aristocracia como sendo o governo dos melhores, dos preparados. E a democracia como sendo o governo de muitos. Porém, a tipificação que nos interessa, a nossa aula de hoje, a disciplina de Sociologia aqui no terceiro ano,
é o modelo maquiaveliano. É a classificação proposta por Nicolau Maquiavel. De acordo com ele, todas as formas de governo historicamente ou foram principados ou foram repúblicas. Nós estamos falando, portanto, da divisão entre monarquia e república. Com certeza vocês já ouviram falar de monarquia na disciplina de história. Por isso, eu acredito que esta forma de governo não seja nenhuma novidade, nem apresente grandes dificuldades para vocês, meus alunos. Mas vamos recapitular rapidamente o que caracteriza esta forma de governo. A monarquia admite formas absolutistas e constitucionais. No primeiro caso, predominante até o século XVIII, o poder do governante é vitalício e hereditário. Já no modelo constitucional, o poder do soberano é limitado pelo de outros órgãos, como parlamentos e gabinetes. E este é o ponto que mais vai interessar a nossa disciplina. O modelo de monarquia constitucional, ao interagir com o sistema de governo parlamentarismo. Estou antecipando aqui cenas dos próximos slides. Mas terceiro ano, a título de ilustração e de conhecimento mesmo, caso vocês não saibam, há 4 monarquias constitucionais no mundo. Vocês sabem quais são? Me respondam aí no chat online. Trouxe aqui a foto da rainha Elizabeth e do seu marido, o príncipe Philip. Vocês devem saber que ela ocupa o trono do Reino Unido, ela é rainha da Inglaterra há 60 anos, há mais de 60 anos, então ela tem uma longa jornada como monarca daquele país. E aí, pessoal, como é que tá no chat online? As 4 monarquias constitucionais que ainda existem no mundo são a do Reino Unido, como eu trouxe aqui na ilustração, o Canadá, o Japão e a Suécia. A segunda forma de governo, e é uma forma muito aproximada da nossa realidade, é a república. O modelo republicano é uma oposição à monarquia. A república manifesta a rejeição a governos aristocráticos ou oligárquicos. Nela, presidentes e primeiros ministros normalmente são eleitos por períodos determinados. A palavra república significa interesse público. Então, no modelo republicano, teoriza-se, entende-se que os governantes devem primar pelo interesse da coletividade e não pelos seus próprios interesses. Então, a república é um governo, é uma forma de governo que vai visar o interesse coletivo. Esta imagem aqui é uma representação que foi adotada durante a Revolução Francesa para ilustrar a República. Uma mulher com uma lamparina, uma tocha, iluminando aqui o seu arredor. Para exemplificar o nosso conteúdo da aula de hoje, eu vou usar como exemplo o Estado brasileiro. Bem, até o momento,
nós conversamos sobre as formas de governo, monarquia e república. Nós sabemos que atualmente o Brasil não é uma monarquia, não é mesmo, pessoal? Nós somos uma república. Então eu vou usar da nossa República Federativa do Brasil para começar a explicar uma parte deste conteúdo. Espero que vocês aproveitem. Todo o ordenamento jurídico, político, social do Brasil está registrado na nossa Constituição. Caso vocês não conheçam esse material, que é de interesse coletivo de todos os cidadãos brasileiros, eu estou deixando registrado aqui neste slide um caminho para que vocês possam localizar a Constituição na internet. É um documento, como eu disse, de interesse coletivo. Vamos lá? Apesar de nós comumente só chamarmos o nosso estado de Brasil, o nome dele é República Federativa do Brasil. Nossa República Federativa do Brasil é formada pela união de estados, municípios e do Distrito Federal de forma indissolúvel e já eu explico para vocês. Além disso, nós somos um estado democrático de direito. Essas informações são importantes para que a gente entenda sobre a nossa forma de Estado e sobre a nossa forma de governo. Vamos seguir? Então, vamos buscar entender o que significam as partículas do nome República Federativa do Brasil? E através disso vamos perceber como esse nome já traz grandes credenciais para o Estado brasileiro. República e federativa. Todos vocês sabem o que significam essas partículas? República é a nossa forma de governo. Formas de governo dizem respeito ao modo como o governo é operado no interior daquele estado, como as relações políticas entre Estado e sociedade são conduzidas, como governantes e governados interagem. Há interação? De que forma? Na República, nós observamos, e é uma característica muito forte, a presença de representantes, de governantes eleitos, governantes que representam o interesse público. República vem de res, que é público, e pública, que é pública. Então, significa interesse público, é uma forma de governo que visa o bem comum. Então, a gente tem também na República uma grande separação entre o interesse público e o interesse privado. E durante muito tempo, a oposição entre república e monarquia foi muito importante na teoria política para que a gente distinguisse formas de governo. Hoje em dia, como a recorrência de monarquias é bem menor no planeta Terra, essa distinção se faz menos importante, pois república já é um termo amplamente conhecido. República também tem a ver com o regime de governo. Em alguns dicionários de ciência política, inclusive, forma de governo e regime de governo vêm praticamente como sinônimas, mas elas têm pequenas nuances. O regime de governo vai dizer mais especificamente sobre a forma pela qual o poder é exercido. Então, veja só, na nossa Constituição, lá no primeiro artigo, disse que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos. Nós somos um Estado democrático de direito, porque o povo participa em determinada medida do exercício do poder político. Então, nas repúblicas, pessoal, os governantes são eleitos, uma característica da democracia, para representarem, para exercerem o poder político no âmbito do Estado. Tudo bem? Então, o Brasil é um Estado no qual os governantes devem primar pelo interesse
público. Essa república federativa, ela funciona de forma federativa. Isso significa que o poder ele é distribuído dentro do Estado, de forma territorial. O que eu quero dizer com isso? Há partes do Estado, subdivisões do nosso Estado, que são as unidades da federação, que elas também têm poder dentro de seus microterritórios. Então, eu tenho a União, que é formada pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal. É a união das federações. As federações elas têm autonomia, mas essa autonomia ela não é integral. Elas têm autonomia até os limites da Constituição Federal. Todos os estados e municípios têm suas próprias constituições, que são chamadas de leis orgânicas, que são os regramentos jurídicos de funcionamento das unidades da federação. Então, uma característica muito importante das federações é a descentralização de poder. Então, a possibilidade de que o poder seja diluído e coordenado entre as esferas. Além disso, para que a gestão, para que a administração funcione num Estado federado, há que ocorrer cooperação entre os entes. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, dentro dos limites e responsabilidades de cada ente federado, todos devem cooperar para que o Estado se desenvolva e prospere. Então, quero citar aqui o caso de políticas públicas, onde a União, o governo federal, define regras de funcionamento. Essas regras de funcionamento transcorrem para os estados e para os municípios. É o caso das políticas de educação. No caso das políticas de educação, o governo federal ele não é responsável, por exemplo, pela manutenção de creches. Quem provê creche é o município e o estado também pode prover creche, mas em regra é o município que provê creche. Assim como universidades, em regra, são atribuições do governo federal e de estados. Entendem? Então, a gente tem níveis de execução de políticas no âmbito da federação. Tudo bem até aqui? Vamos seguir? Aqui nós observamos uma representação da Praça dos Três Poderes em Brasília. Se nós saíssemos do Colégio Militar para visitar essa praça, primeiro nós veríamos o prédio do Supremo Tribunal Federal, à direita da Esplanada dos Ministérios. Esse prédio representa a sede do Poder Judiciário no Brasil. Ao centro, no canteiro da Esplanada, a gente tem o Congresso Nacional, que representa a sede do Poder Legislativo. Do outro lado da Esplanada dos Ministérios, encontra-se o Palácio do Planalto, que representa a sede do Poder Executivo. A divisão de poderes é uma tendência em regimes republicanos. Esse tipo de divisão de poderes já foi discutido por vocês em conteúdos de história, quando vocês estudaram os pensamentos iluministas, dos quais Montesquieu tem grande importância e grande influência. Vocês devem se recordar que ele não via com bons olhos, que ele não via de forma positiva o fato do soberano concentrar todos os poderes de regulamento do Estado em suas mãos. Então, ele não concebia o fato de o soberano criar leis que ele mandava executar e ele mesmo as julgava. Então, estipulando atribuições às esferas do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, Montesquieu cria uma metodologia que se chama Sistema de Freios e Contrapesos, a qual acredito que vocês também já conhecem e sabem que ela visa a regulação entre os poderes, visa fazer com que a gente não tenha grandes extravagâncias na execução de poderes, na realização dos poderes. O foco da nossa apresentação é a constituição do Executivo e do Legislativo. Então, vamos lá.
O segundo conjunto de conceitos que nós vamos aprender na aula de hoje são os sistemas de governo. Nós vimos que as formas de governo revelam a maneira como governantes e governados vão se relacionar. Se a gente vai ter um governo que se preocupa, se interessa pelo interesse coletivo, ou um governo que tem um poder mais centralizado, tem uma outra forma de gestão. Ao falar em sistemas de governo, nós vamos investigar o modo pelo qual os governos são escolhidos e funcionam. Percebem a diferença? A forma de governo é um formato, é o que vai conduzir essa relação. O sistema de governo é o que vai operacionalizar, é o que vai viabilizar essa relação entre o governante e o governado. Como é que o governo vai acontecer? Nós temos duas formas básicas de sistemas de governo, que são o presidencialismo e o parlamentarismo. Nós vamos conversar sobre esses dois modelos agora. O presidencialismo é o sistema de governo que vigora no Brasil. Então, ele é muito próximo da gente. Acredito que alguma das características que eu vou comentar aqui vocês já saibam. No presidencialismo, ocorrem eleições para a escolha do presidente. Essas eleições podem ser de forma direta, ou seja, com a participação dos cidadãos que possuem direitos políticos, ou indiretamente, em um outro modelo de escolha de presidente, com o direito de voto determinado anteriormente. É importante registrar que estas eleições ocorrem de forma periódica, de forma regular, e o mandato do presidente possui, portanto, um período determinado, um tempo determinado, um começo e um fim. O presidente exerce a função executiva, acumulando a chefia de Estado e a chefia de governo. Esses termos são muito importantes, terceiro ano. O presidente é o chefe do governo. Lembram do conceito de governo, né? Quem administra, quem governa, quem detém o poder político no âmbito do Estado. Então, é a figura do presidente no presidencialismo. O presidente é o chefe do poder executivo. Vejam quantas atribuições, hein? O presidente é o chefe do executivo, ele é o chefe de Estado, porque ele representa os interesses do Estado, e ele é o chefe de governo, porque ele é o sujeito que efetivamente administra o Estado. O presidente que escolhe os seus ministros. E no presidencialismo, há a independência entre os poderes, assim como nós vimos agora há pouco, né? A representação da Praça dos Três Poderes. Visto que as eleições para o executivo e para o legislativo acontecem de forma desvinculada. Nós temos pleitos eleitorais, né? Para a presidência e pleitos eleitorais para a Câmara, né? As câmaras, se eu estivesse me referindo à federal e às estaduais, mas eu quero me referir apenas à federal, né? À Câmara ou ao Senado. Então, há essa independência de poderes também na escolha, no pleito eleitoral, na concorrência. Não há uma disputa direta aqui pela chefia de governo, pela chefia do Estado. O parlamentarismo é um sistema de governo um pouco mais distante da nossa realidade. O Brasil já teve momentos históricos de experiência com o parlamentarismo, vocês sabiam?
Eu vou deixar como atividade para casa que vocês pesquisem sobre as experiências com o parlamentarismo no Brasil. Podem registrar lá no fórum, podem escrever no chat. Quando eu entrar em sala na semana que vem também, vocês, na outra semana, na semana 11, vocês podem também me dar um retorno com relação a isso, sobre experiências parlamentares no Brasil. São características do parlamentarismo: forte interação entre os poderes legislativo e executivo. No parlamentarismo, esses poderes funcionam, né, operam de forma tão aproximada que chega a ser difícil dissociar onde termina um e onde começa o outro, onde termina a possibilidade de legislar e a possibilidade de executar, o que já é bem diferente do caso do presidencialismo. Distinguem-se no parlamentarismo a figura do chefe de Estado da figura do chefe de governo. E aqui é importante, façam asterisco e chamem atenção na anotação de vocês. O parlamentarismo é um sistema de governo que aceita a convivência tanto com a monarquia, né, tanto com o monarca, quanto com o presidente. Vai conviver com essas figuras, pode conviver com essas figuras. Porém, quando há esta convivência, né, o monarca ou o presidente sempre vão ser chefes de Estado. Eles que vão representar os interesses do Estado. Já o chanceler ou o primeiro-ministro, no caso do parlamentarismo, ele vai ser o chefe de governo, ele vai ser a pessoa que vai administrar. Então, eu vou ter a figura, né, o representante do Estado, e a gente vai ter o efetivo gestor do Estado. No parlamentarismo, o governo é exercido no parlamento por meio de um gabinete. Ou seja, o primeiro-ministro ele é diretamente assessorado pelo seu gabinete. O gabinete é constituído pelo primeiro-ministro e por outros ministros. É interessante notar que no parlamentarismo há a possibilidade de dissolução desse gabinete. Bem, pessoal, estamos chegando ao fim da nossa aula número 4. Eu espero que vocês tenham aproveitado e que vocês tenham conhecido ou mesmo visto por outro ângulo conceitos inerentes ao governo, à gestão do Estado. Eu peço que vocês fiquem atentos às postagens lá no AVA, que vocês acompanhem as orientações de estudo semanal, que na medida do possível sigam a leitura do livro didático e não se furtem a postar aqui no chat online, lá no fórum do AVA, nos nossos canais de comunicação, qualquer dúvida, comentário ou apontamento. Desejo um bom final de semana, um bom feriado, né? Sexta-feira nós não temos aula, porque a gente tem feriado. E até o nosso próximo encontro.